Para a maioria das pessoas na Idade Média, simplesmente sobreviver ao dia já era uma luta constante, tentando escapar da morte, seja em batalha ou por alguma doença mortal. Ser camponês era ter uma rotina cansativa e repetitiva, normalmente cultivando a terra ou servindo ao senhor local. Os pobres tinham poucas opções de comida, geralmente cultivadas em casa ou coletadas na natureza. O pouco dinheiro que havia geralmente era gasto com pão, mas até isso se tornava um problema quando havia fome ou seca. Hoje vamos conhecer as refeições baratas que camponeses medievais comiam para sobreviver. Bem-vindo ao Medieval Madness! Tempos difíceis. Na Idade Média, a maioria vivia no campo. Segundo o historiador de arte medieval Alex Bovey, cerca de 85% da população era composta por camponeses. Na Europa medieval, a terra era dividida em propriedades que eram administradas por uma instituição, como uma faculdade ou mosteiro, ou por um senhor feudal. A classe camponesa tinha categorias, com homens livres no topo. Eles podiam possuir suas próprias terras ou alugar um pequeno terreno do senhor e conseguiam acumular quantias significativas de dinheiro. Os servos eram ligados ao senhor e à terra, trabalhando para ele e cultivando seu próprio alimento. Alguns tinham ofícios como apicultura ou cestaria, mas ainda precisavam cultivar para obter combustível, comida, lã e outros itens essenciais. Misture tudo. Talvez o mais simples dos pratos, o mingau, era feito adicionando cereais como aveia moída, centeio, trigo ou arroz a uma grande quantidade de água fervente ou, se tivesse sorte, leite. Uma versão mais rala do mingau era mais uma bebida do que um alimento. O mingau tinha uma consistência fina e aguada, era sem gosto e tinha pouco valor nutricional. Embora, quando os tempos eram especialmente difíceis, servir mingau significava que apenas uma xícara de grãos podia fornecer comida suficiente para várias pessoas. Em épocas de fome, castanhas ou bolotas eram moídas para virar farinha de mingau. O mingau também tinha seu lugar nos mosteiros, onde era consumido durante os períodos de jejum ou servido aos doentes e idosos nas enfermarias. O pão podia ser embebido no mingau e comido como sopa grossa. Independentemente da opinião sobre a comida camponesa, o ensopado é o primeiro prato lembrado vindo do francês antigo e significando comida cozida na panela. É uma sopa ou ensopado grosso feito fervendo vegetais, grãos e às vezes carne ou peixe juntos. Alimento básico na Europa do século IX ao XVII. Parecia nossas sopas atuais, mas o pottage ficava fervendo por dias e permitia tirar uma porção e adicionar mais ingredientes. Dependendo dos ingredientes adicionados, isso fazia com que o prato estivesse sempre mudando. Tudo cultivado na terra servia para pottage, como leguminosas, vegetais, abóboras, grãos e ervas, tornando-se base da dieta camponesa. O livro The Form of Cury é um dos mais antigos textos de culinária em inglês. Escrita por um dos mestres cozinheiros do rei Ricardo II no final do século XIV, a coletânea traz diversas receitas de pottage. Uma delas leva repolhos, cebolas picadas, parte branca do alho poró em pedaços, açafrão e sal. O repolho era especialmente útil para os pobres, pois podia ser cultivado facilmente em hortas e era uma fonte renovável de alimento. Algumas das folhas externas podiam ser colhidas regularmente enquanto a cabeça permanecia no solo para continuar crescendo. Outra receita pede que os nabos sejam cortados em quadrados. As folhas também eram usadas, pois eram populares. Além de oferecer vitaminas A e C, os nabos eram ideais para regiões do norte, pois crescem melhor em clima frio. Às vezes, o pottage era engrossado com gema ou pão e feito com cereais, carne ou rins, recebendo nomes como mortue, egaduce ou broete. Um prato chamado from entry era um pottage adocicado feito de trigo cozido em leite de vaca ou de amêndoas, aromatizado com açúcar e especiarias e engrossado com gemas de ovo. Outra receita de pottage doce, chamada apple muse, está nos manuscritos do Pottage Diver, que reúne diferentes tipos de pottage. Ela data de algum momento entre os anos de 1430 e 1440 e recomenda ferver maçãs, coá-las em uma panela, adicionar leite de amêndoas, mel, pão ralado, açafrão, sândalo e um pouco de sal. Ferva novamente e, abre aspas, veja que você mexa bem e sirva em seguida.
Qualquer uma dessas receitas doces poderia ser decorada com doce em pó, uma combinação medieval de especiarias feita de açúcar, canela, gengibre e noz moscada para aqueles que tinham condições. O potage era um prato comum na França. Um dos primeiros manuscritos franceses com receitas de potage é o La Viande de Hier, de cerca de 1300. A autoria é do cozinheiro da corte Taillevent e conta com 27 páginas de diversos potages lianes ou potages engrossados. O livro doméstico parisiense de 1393 também inclui receitas de potages com ou sem especiarias, engrossados ou não. Pão da vida. Claro, todo mundo comia pão na Idade Média, fosse rico ou pobre. Era e ainda é um alimento básico em todo o mundo. A maioria dos agricultores medievais não podia plantar trigo suficiente para produzir o pão branco apreciado pelos ricos. Se algo é raro e inacessível, então sempre será mais desejado, e o tipo de pão que você comia indicava seu lugar na escala social. O pão de centeio era popular entre os pobres. O centeio é um grão resistente que suporta solos pobres e sobrevive sob neve. O pão de centeio não crescia tanto quanto o de trigo, mas era ideal para camponeses. A palha ainda servia como cama para animais, material de telhados e construções. Fatias de pão grosso eram frequentemente usadas como pratos pelos medievais e eram conhecidas como trenchers. Alimentos cozidos em molho, como ensopados, podiam ser servidos sobre o pão. Após a refeição, o pão que absorvia os molhos e sucos também podia ser consumido. Os ricos frequentemente deixavam seus pães, que eram levados embora e dados aos pobres ou servidos aos animais. Na Idade Média, existiam regras para a produção e venda de pão. No século XIII, a lei do pão foi criada na Inglaterra. Essas leis exigiam que padeiros fizessem pão vendido por 1 centavo acessível aos pobres. O tamanho do seu pão dependia de como tinha sido a colheita naquele ano. Pouco grão significava um pão menor. Na Europa, governos controlavam o preço do grão para evitar abusos, mas isso levava comerciantes a vender em outros lugares. O pão de cavalo, feito de farelo e farinha de centeio, era achatado e dado aos cavalos. Às vezes, palha e qualquer resto varrido do chão da padaria podiam ser adicionados à mistura para render mais. Cavalos também precisam de proteína. O pão de cavalo seguia as mesmas regras do pão humano e, quando assado limpo, era consumido por camponeses em dificuldades. Em seu compêndio de conselhos práticos sobre como administrar uma pequena propriedade intitulado A Dona de Casa Inglesa, escrito em 1615, Gervase Markham escreveu várias receitas de culinária e panificação, uma das quais era um pão integral que podia ser assado para os criados de menor posição, ou seja, os funcionários mais baixos da casa, o que provavelmente significava os trabalhadores rurais. Markham explica que o pão mais grosseiro para consumo humano deve ser feito com uma mistura de ervilhas moídas, cevada e trigo ou centeio. Misture os ingredientes com água fervente, pois quanto mais quente o líquido, menos cheiro ou gosto forte das ervilhas será notado. Em 1642, Henrique West relata em seu livro que o pão marrom, sólido, azedo e com ervilhas era o alimento básico dos camponeses. Guilherme Harrison também descreve isso em sua obra de 1577 sobre a Inglaterra. Ele descreve abertamente o pão marrom como, abre aspas, o pior e mais fraco e só adequado para, abre aspas, servos, escravos e o tipo inferior de pessoas se alimentarem, porque é seco e quebradiço. Mas, apesar de sua textura grosseira e inferioridade implícita, o pão de centeio era um alimento essencial para os pobres, fornecendo as calorias tão necessárias para o trabalho frequentemente exaustivo e árduo que realizavam. Mayors e Doubts. Gervase Markham afirma que a cevada inferior de solo arenoso serve apenas para os pobres, enquanto descreve a aveia como o grão mais barato, resistente e capaz de crescer em qualquer solo, sendo, segundo ele, um verdadeiro companheiro da humanidade. Ideal para alimentar cavalos, ovelhas, cabras, cães de caça e aves, Malcolm afirma que a aveia também é ótima para engrossar caldos de carne e leite. Para um ensopado simples, chamado Gert Brew, recomenda usar farinha de aveia em água com carne grosseira, sendo apropriado para servos e trabalhadores.
Por ser de digestão difícil, dizia-se que era indicada só para quem tinha estômago forte e para aqueles cujo trabalho e suor eliminavam os maus humores. Markham também aconselha a dona da casa que o leitelho, abre aspas, um dos subprodutos da leitria, seja caridosamente dado aos vizinhos pobres cujas necessidades clamam diariamente por sustento, para que ela encontre o lucro disso em um lugar divino. Bolos de aveia eram ideais para camponeses no campo. Ricos em carboidratos e calorias, esses pães achatados tipo biscoito levavam só aveia moída, água e sal. Eles podiam ser assados em pedras quentes, sem forno, já que a maioria das casas de camponeses não tinha um. O cronista francês Jean Labelle foi à Inglaterra em 1327 e participou da campanha nas fronteiras da Escócia. Em suas crônicas, ele disse que cada soldado escocês levava uma pedra plana entre o assento e o painel da cela para jogá-la no fogo e fazer panquecas como as hóstias das freiras. Ele acrescentou, abre aspas, por isso não é de se admirar que os escoceses percorram mais terreno a cada dia do que os outros. Uma forte chuva vai cair? Muitas fomes ocorreram durante a Idade Média, afinal, o período durou cerca de 1000 anos, então isso já era de se esperar. No entanto, a que ocorreu entre os anos de 1315 e 1317 foi em uma escala muito maior, ficando conhecida como a Grande Fome. Uma forte chuva na primavera de 1315 causou quebras de safra por mais de 2 anos em grande parte da Europa. Outro problema ocorreu quando uma doença matou até 80% do gado. Você deve estar se perguntando, como sobreviveram? Bem, vou deixar você com isso. Meses e meses de fome contínua fizeram com que as pessoas fizessem coisas impensáveis e cometessem atos que jamais imaginariam fazer em circunstâncias normais, como o canibalismo. Uma crônica irlandesa disse que entre 1315 e 1318, abre aspas, as pessoas costumavam comer umas às outras sem dúvida por toda a Irlanda e estavam tão destruídas pela fome que retiravam corpos dos mortos dos cemitérios, arrancavam a carne dos crânios e a comiam. Mulheres comeram os próprios filhos devido à fome. Refeições baratas, mas a que custo? Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Inscreva-se no canal se gostou, lançamos vídeos assim semanalmente. Até a próxima, espero que todos estejam bem. Valeu!